Esse time perdeu metade do elenco, vendeu seus melhores jogadores e contratou um técnico que havia sido descartado porque não servia para o projeto. Mesmo assim, hoje ele está acima do PSG. Isso não deveria estar acontecendo, e o motivo pelo qual está acontecendo expõe uma falha profunda do futebol moderno. A Ligue 1 tem um roteiro conhecido: um clube com orçamento desproporcional, poder simbólico e margem infinita para errar. Os outros competem por espaço, por sobrevivência, por relevância momentânea. Esse sistema existe há mais de uma década, e ele funciona exatamente como foi desenhado. Por isso, quando o líder do campeonato francês não é o PSG, o problema não é esportivo, é estrutural. Porque o time no topo hoje é o Lens, um clube médio, sem estrelas globais, sem proteção. Um clube que, segundo a lógica do sistema, não deveria estar ali. Clubes como o Lens têm um papel bem definido no futebol moderno: revelar, vender e recomeçar. Desde que voltou à elite, o Lens fez exatamente isso. Perdeu titulares todos os anos, realizou algumas das maiores vendas da sua história em sequência, reconstruiu o elenco repetidamente, quase sempre sob desconfiança externa. Em qualquer campeonato normal, esse ciclo destrói um time. Na Ligue 1, dominada pelo PSG, ele deveria torná-lo irrelevante. Mas aconteceu o oposto. O Lens não caiu, não desapareceu, subiu. E quando um clube que aceita todas as regras do jogo começa a vencê-lo, o problema deixa de ser desempenho e passa a ser o próprio sistema. Essa história ganha um novo rumo quando entra um nome que o mercado decidiu ignorar: Pierre Sage. No Lyon, ele assumiu um time em colapso, pegou um elenco emocionalmente quebrado, ameaçado pelo rebaixamento, e o reorganizou. A recuperação foi real, mensurável, visível em campo. Mesmo assim, ele foi demitido. A decisão não veio de um colapso esportivo, mas de uma lógica corporativa, narrativa, percepção, projeto de marca. Pierre Sage não parecia um técnico vendável, não representava crescimento simbólico, não se encaixava no modelo que o futebol negócio quer vender. Pouco tempo depois, ele estava livre no mercado, e o Lens enxergou ali algo que o sistema havia descartado. No Lens, Sage encontrou um ambiente que não exigia espetáculo, exigia funcionalidade. O clube não buscava um rosto, buscava alguém capaz de sustentar um processo. E isso muda tudo. O Lens não funciona como um time tradicional, funciona como uma organização preparada para perder jogadores sem quebrar. Nada ali depende de um nome específico, tudo depende de continuidade, repetição e adaptação. E isso aparece claramente na forma como o elenco atual foi montado. O Lens não tentou substituir estrelas com outras estrelas, tentou substituir funções. Jogadores experientes foram integrados não como solução, mas como estabilizadores. A contratação de Florian Thauvin é o melhor exemplo disso. Aos 32 anos, usou assistências. Ele organiza o tempo do jogo, escolhe quando acelerar e quando esfriar. Serve como referência silenciosa em campo. Não é um jogador que muda o sistema, é um jogador que se encaixa nele. Do outro lado do campo, o Lens construiu talvez o símbolo mais claro da sua lógica: Robin Risser, apenas 21 anos. Contratado do Strasbourg por apenas 3 milhões de euros, sem alarde, sem expectativa externa, ele não chegou como promessa midiática, chegou como projeto. Dentro de um sistema defensivo organizado, protegido e funcional, Risser cresceu rápido, não porque fosse um fenômeno isolado, mas porque o contexto o favorecia. Boa leitura, regularidade, confiança. Hoje, ele é considerado um dos goleiros mais consistentes da liga. Não porque o Lens apostou em um talento óbvio, mas porque criou um ambiente onde errar custa caro, mas evoluir é possível. Esse é o ponto central. Enquanto o PSG administra talentos, o Lens administra eficiência. Enquanto um pode errar caro e corrigir depois, o outro não pode errar nunca. E é justamente essa limitação que vira vantagem. O Lens não tenta ser melhor que o PSG, ele tenta ser mais funcional. A história recente da Ligue 1 sugere que anomalias não duram. Outros clubes já lideraram, quase todos foram normalizados. O PSG tem mais dinheiro, mais elenco, mais profundidade, mais tempo, e o sistema costuma puxar tudo de volta ao lugar. Mas o Lens já fez algo irreversível. Provou que vender não precisa significar enfraquecer,
que decisões corporativas podem errar, que técnicos descartados podem ser ativos subvalorizados e que mesmo campeonatos desenhados para poucos ainda têm brechas. Mesmo que o título não venha, o sistema já foi exposto. O Lance não é apenas um líder improvável, é um lembrete incômodo de que mesmo no futebol moderno, nem tudo pode ser completamente controlado. E toda vez que isso acontece, não é só um clube que vence, é o sistema que se sente ameaçado.